Olá! Na Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, em São Paulo, capital, não há aulas expositivas. Os alunos estudam em pequenos grupos espalhados por grandes salões e, eventualmente, solicitam ajuda de professores que estão disponíveis para atendê-los. O Cidadania conversa agora com a diretora da escola, Anelisa Siqueira. Ela veio a Brasília participar da primeira Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação. Anelisa, eu queria que inicialmente você apresentasse essa escola. Como é essa escola que não tem sala de aula tradicional? É um grande salão com pequenos grupos? Então, a gente tem vários salões onde as crianças que trabalham em pequenos grupos de até 5 estudantes e eles vão construindo cada criança vai construindo o seu processo. Qual a faixa etária? A gente trabalha com crianças de 5 anos e meio até 14, 15 anos, que daí é o 9º ano, né? Então, assim, a escola, do meu ponto de vista, eu acho que, assim, foi uma escola construída muito junto com a comunidade. A gente fez todo um trabalho no começo. Eu estou há 17 anos no Amorim. E a gente entrou, logo que eu entrei, a gente foi construindo uma perspectiva da cidadania na escola. Isso significa que os pais começaram a participar, e participar em várias frentes. A gente entendia que a participação não precisava ter um lugar único de atuação, né? Então, a gente começou a escutar um pouco a comunidade para ver como que a gente construía uma participação dentro da escola. E essa participação que resultasse numa mudança da escola, num pensar sobre essa escola e construir uma escola onde fizesse sentido para todo mundo. E a gente foi conseguindo construir a partir de um trabalho que eu sinto que foi muito importante, que foi a cultura. Como é que a gente foi potencializando essa participação da comunidade, foi abrindo espaço para a cultura. Então a gente começa, toda essa historinha, começa cuidando da festa junina, que parece uma bobagem, mas era um lugar de participação muito intensa da comunidade. Então a gente vai discutir com a comunidade o que significava aquela festa, o que aquela festa trazia para as pessoas que, de certa forma, se sentiam muito potencializadas a participar. Então, a partir dessa festa, a gente vai discutindo um pouco o que é a nossa cultura, quais são as questões verdadeiras da nossa cultura e que deviam estar nessa festa. Isso, então, a escola e a comunidade também. E a escola e a comunidade. Daí a gente vai discutindo qual o repertório dessa festa, porque era uma festa que antes dessa discussão podia caber qualquer coisa. E aí a gente vai tentando resgatar o que tem de cultura, de genuíno na nossa cultura para ter nessa festa. Bom, quando a gente demarca um pouco do que é a festa junina, óbvio que todas as pessoas que tinham alguma expressão quiseram outro espaço de participação. Então a gente vai discutindo com os jovens, principalmente com os adolescentes, como que eles podiam participar. Por exemplo, eles queriam tocar música. Bom, mas nessa festa não toca qualquer música. A gente vai tocar a música que represente ou que tenha sentido para a festa junina. Então, aonde que eles vão poder tocar? Então, a gente vai construindo outros espaços de participação. Então, a gente inventa, por exemplo, um festival de música, que daí eles podiam se inscrever com os vários tipos de música. Tudo isso foi possibilitando a participação da comunidade em várias frentes, e das crianças e dos pais e de todo mundo. Então, por exemplo, a gente começa um trabalho que era, as mães me traziam uma questão grave, que era o recreio. Elas diziam que o recreio era um lugar onde as crianças apanhavam, onde as crianças roubavam o lanche das crianças, enfim. Onde não havia supervisão. Que não tinha supervisão, e 1 milhão de histórias. E isso tudo era verdade. Um pouco era verdade, vamos dizer assim, porque a gente tinha 3 funcionários que cuidavam de tudo. Cuidavam da limpeza da escola, da merenda, da entrega da merenda e do próprio recreio. Enfim, aí a gente inventa um projeto que essas mulheres vão entrar para ajudar a cuidar do recreio. As mães? As mães, para ajudar a cuidar do recreio. Num primeiro momento, as mães acham ótimo cuidar do recreio, porque elas dizem, eu vou cuidar do meu filho. Então, no fundo, o que elas queriam era cuidar do próprio filho. E daí elas descobrem, nesse cuidar do próprio filho, que não dá para cuidar do próprio filho no espaço público. E aí a gente vai redimensionando o que é o espaço público com essas mulheres. Então, elas se dão conta de que primeiro o filho não queria ser cuidado por elas no recreio, que a escola não é lugar da mãe. A mãe tem sentido se ela tivesse um outro lugar, mas não um lugar de cuidar do filho. Então, a gente vai construindo uma participação dessas mulheres muito interessante, porque foi muito rápida. Primeiro porque a gente tinha também uma mãe que era uma estudiosa da cultura brasileira. E aí ela
topa participar desse projeto, porque quando as mães se veem sem poder cuidar do filho, porque o filho não quer que cuide, tinha mãe até que se escondia atrás de árvore para ficar olhando o filho e o filho fugindo das mães. Era muito engraçado isso. E daí essa mãe começa a fazer um trabalho com essas mulheres de pensar um pouco qual era o repertório de infância delas, para que elas tivessem esse repertório um pouco guardado para alguma eventualidade, não que elas coordenassem o recreio. Mas, por exemplo, tem um menino lá que está brigando. Então, como é que a gente discute um pouco essa briga e propõe outra coisa? Né? Então, essas mães começaram a pensar na história de vida delas, a partir das brincadeiras, para que elas pudessem, de fato, fazer uma participação intensa no recreio. E daí elas começaram a ver que não precisava tanta mãe no recreio, quantas que precisava por dia, e elas começam... Mas isso tudo elas decidindo a partir da interação com a escola? Sim, porque daí a gente tinha Com a mediação... Com a mediação da escola, porque daí a gente tinha um conselho de escola. Então, à medida que essas mulheres entram na escola, elas vêm discutir tudo que elas veem dentro do conselho de escola, que era o órgão, de fato, deve ser o órgão gestor de qualquer escola pública, que é o órgão onde a gente vai discutir tudo, o projeto político-pedagógico da escola. Então, isso foi muito bacana, porque as coisas vêm para o lugar certo. E aí a gente começa a poder pensar em alternativas de pensar a escola. E o que eu acho que foi importante é que daí as mães entram nessa perspectiva e você não pode cercear o olhar de ninguém. E aí elas olham para onde elas querem e daí elas começam a ver que a coisa que os filhos traziam para casa era pequenininho, perto dos grandes problemas que tinham na escola, das grandes questões que tinham para serem resolvidas. Então, elas viam o menino sem aula, elas viam o banheiro que estava sujo, outro funcionário que faltava, professor que faltava, enfim. Tudo isso era assunto para ser discutido no conselho de escola. Daí a gente parte para um outro patamar, que eu acredito que foi de qual era a escola que a gente tinha e que escola que a gente queria ter. Né? Então, nesse movimento, foi um movimento muito forte junto com a comunidade. Quanto tempo levou para começar o movimento de qual é a escola que a gente quer ter? Uns 2 anos. Você chegou, a Amorim ainda era uma escola com aulas cheia expositivas, cheia de grade. Aula expositiva. Então, a gente vai construindo. Não, até tirar... Bom, enfim, hoje, quando a gente tem grandes salões, que a gente tirou muitas paredes, construiu... Vocês tiraram, quebraram parede mesmo? Quebramos parede, tudo. Para chegar nesse ponto, levou mais ou menos uns 7 anos. Para construir um solo fértil de possibilidades para a escola. Né? Então, eu acho que isso foi um percurso muito importante, porque foi construído junto com a comunidade e foi um querer dessa comunidade. Quando ela se depara com a escola que a gente tinha, não era a escola que a gente queria ter. Então, como é que a gente vai fazer a escola que a gente quer? E aí foi quando a gente se deparou com a experiência da Ponte, na Escola da Ponte, em Portugal. De Portugal, e nos encantamos com aquela história das crianças poderem aprender, terem consciência do que aprendem, entenderem o que elas precisam, o que elas não precisam, enfim. Tudo isso nos levou a pensar que a gente podia construir uma outra perspectiva de escola. E foi muito legal porque, num determinado momento, a comunidade me pede, porque tudo era, num primeiro momento, a diretora que não faz, né, para os pais, o diretor é que não consegue, enfim. Daí, quando os pais vão se apropriando da dinâmica da escola pública, eles vão descobrindo que tem leis que regem a escola pública. E daí eles me pedem para entender essas leis. Então, cada vez mais, eles vão virando pessoas que podem participar com mais propriedade do conselho de escola. Porque, de certa forma, ter a instância de participação, a gente não basta para você poder fazer mudanças. Você pode, de fato, fazer mudanças quando você entende, quando você conhece toda a legislação. Quando você tem a formação para isso, né? Mínima, porque senão claro, fica injusto, não é? Porque se eu não sei nada, eu posso falar, olha, eu quero isso, quero aquilo, mas eu não sei nada do que pode acontecer. Então, à medida que os pais... Mas só o saber também não resolve, né, Anísia? Não, porque tem um monte de gente que conhece as leis, sabe tudo, mas não tem a sensibilidade também para... E de querer fazer. E o desejo, então, o que essa comunidade me pediu foi, olha, agora, enfim, tudo bem. Então, tem todos esses problemas, a gente quer entender o que significa isso,
Por que isso pode acontecer? Por que as pessoas podem faltar tanto na escola pública? Por que tem tanta rotatividade de professor? Porque, enfim, todas as questões possíveis. Por que falta tanto funcionário? E aí eles me pedem que a gente organize um seminário com as leis que regem o ensino municipal. Então, daí a gente estuda um pouco as leis de diretrizes e bases, estuda as leis que regem o município mesmo, né? O regimento das escolas municipais, o estatuto do magistério, enfim. Quando os pais vão se apropriando de tudo isso, num primeiro momento, eles querem conversar com os educadores para saber, por exemplo, por que alguns educadores faltavam tanto. E tudo isso vai vindo à tona com uma força imensa. Óbvio que foi um conflito que você pode imaginar, que foi um conflito muito difícil dentro da escola. Eu sempre brinco assim, que se eu tivesse que começar de novo, eu ia pensar 10 vezes, eu acho. Porque apesar de ser um processo maravilhoso, foi um processo muito difícil, porque a gente tem que conviver com todas as dificuldades, né? Primeiro porque, à medida que a comunidade entra e se apropria do espaço da escola, 1 milhão de conflitos importantes e inerentes à própria participação surgem, né? Não adianta a gente achar que você vai controlar a participação. Participação não existe controle, né? As pessoas vão participar à medida das possibilidades. E o exercício nosso, frente aos conflitos, frente às divergências, é que vão estar no jogo da história, né? E por isso, e aí que eu acho que a gente constrói a possibilidade da cidadania, né? Não adianta só você falar que a pessoa pode, ela tem que exercitar isso. E a gente aprende a participar. A participação não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Então, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, onde estão os limites, as dificuldades, né? Até, enfim, porque, de certa forma, você tem que cuidar também, porque as coisas têm que continuar vivendo. Então, não é muito simples. Anelise, eu queria conversar um pouquinho sobre como é a rotina dentro da escola. Tá. Para as crianças, para os adolescentes, como que é? Então, as crianças entram e os adolescentes entram na escola. Todos os dias eles têm um trabalho nos grandes salões de pesquisa, que a gente chama salão de pesquisa. A gente construiu roteiros de pesquisa e esses roteiros são construídos a partir do currículo que a gente tem que trabalhar com eles. Então, qual é Mas quem constrói? Os professores. Ah, tá. Então, os roteiros de pesquisa são construídos a partir dos livros didáticos, né? Porque, assim, a escola pública, a gente foi aprendendo a fazer as coisas a partir do que a gente tem. Porque não dá pra gente ficar só, se eu tivesse aquilo eu podia fazer. Bom, o que a gente tem e como é que a gente vai fazer a partir do que a gente tem? A gente compreendeu que a gente tinha os livros didáticos, que no primeiro momento não era assim, mas que esses livros didáticos eram bons instrumentos de trabalho, bons materiais. Ali tem coisa boa. Então, como é que a gente pode aproveitar o que tem de bom nesses livros, que são coisas que as escolas têm, que as crianças têm, e usar de uma forma super proveitosa, vamos dizer assim, a favor do projeto da escola, né? Então, o tempo todo a gente tem que trabalhar a favor desse projeto e inventar soluções. As coisas não estão prontas, né? E entender isso na prática também não é muito simples, porque exige que a gente tenha paciência, vontade, coragem. Eu acho que esse termo é muito importante. Até os professores, de certa forma, eles ficam completamente... Eles têm que ter uma outra perspectiva de trabalho no Amorim, porque eles vão construir uma outra prática, uma outra relação com as crianças, uma outra relação com o conhecimento. Então, as crianças estão divididas nos grandes salões em grupos de até 5 estudantes. Com roteiros de pesquisa. Com os roteiros de pesquisa. Então, todo o currículo que as crianças, vamos dizer assim, a espinha dorsal do que as crianças têm que aprender está naquele roteiro. Só que a partir desses roteiros os professores podem inventar muitas coisas. Aí começa a história do que a gente pode inventar. Os professores e as crianças, E né? as crianças, óbvio, né? Porque, por exemplo, o caderno de roteiro de pesquisa que cada menino recebe no ano que ele está, ele se organiza com aquele caderno de roteiro. Então, por exemplo, ele pode decidir que ele vai começar pelo roteiro água, primeiro roteiro talvez que tenha no caderno, o outro pode escolher o último roteiro.
E aí como é que eles vão se desenvolvendo nisso tudo? Então, tem vários professores que ficam nos grandes salões e além do grande salão de pesquisa tem as oficinas. E as oficinas podem aparecer a partir de dificuldades que as crianças estão tendo nos roteiros, a partir de temas que os educadores acham importantes serem pontuais para as crianças. Você podia dar um exemplo? Por exemplo, tem um roteiro que eu acho que é um dos mais difíceis, que é a desigualdade. Nesse roteiro do 7º ano, entra a história do capitalismo, que não é tão simples compreender a partir só do livro didático e do trabalho. Enfim, daí os professores de geografia, de história, de português, percebendo isso, inventaram uma oficina que todos os estudantes do 7º ano passariam de certa forma, para alimentar a feitura daquele roteiro. Então, tinha menino que estava fazendo o roteiro que vai para essa oficina. Tem menino que já fez o roteiro que também vai para essa oficina. E o que acontece nessa oficina? E nessa oficina, o professor vai trabalhar um pouco, de uma outra forma, essa questão da desigualdade. Como é que ela entra, o que precisa, o que ele acha que tem que ser apoiado para as crianças compreenderem melhor, bibliografia complementar de trabalho, enfim, pode ter 1 milhão de coisas. A professora de ciências, por exemplo, tem uma oficina de laboratório. A gente tem uma parceria com a Universidade de São Paulo, com a Faculdade de Física, que estudam todos os roteiros nossos, porque uma coisa importante é que os roteiros, eles têm várias áreas do conhecimento. Por exemplo, o roteiro água, ele não está só pautado na ciência, ele está junto com a ciência, com a história, com a geografia, com as questões que estão afins, né? E cada roteiro é assim. Então, esse pessoal da física estudou todos os roteiros da escola e escolheu grandes temas para trabalhar no laboratório. Então, quinzenalmente, o estagiário da Faculdade de Física faz uma atividade com as crianças, construiu roteiros de pesquisa que fazem no laboratório. Na outra quinzena, o professor continua esse roteiro, enfim, mas isso é uma oficina de experiências, por exemplo, fundamentais que eles entendem que é importante que o aluno faça experiência, que não basta aprender só no livro. Enfim, então as oficinas elas nascem a partir disso. Outras oficinas que são importantíssimas para a escola são as oficinas de cultura brasileira, que estão pautadas na nossa cultura. Então a gente tem música, a gente tem dança, e a dança pensando nas questões da nossa cultura. A música também é pautada na percussão, a gente tem oficina de capoeira, tudo isso faz parte do currículo da escola. É no horário de aula das crianças, né? Não é no contraturno. Como você consegue? Como é que a escola consegue fazer isso tudo? Enfim, acho que a escola consegue porque a gente tem muita vontade de fazer uma escola que tenha sentido, né? Uma escola que pense de verdade quem são aquelas crianças, quem somos nós, né? E para conseguir inventar um jeito de ser. Annelise, quais são os desafios da Amorim Lima agora? Bom, eu acho que a gente tem que continuar, né, assim, todo dia. O desafio eu acho que é sempre amanhecer e dar conta de um projeto que tem uma perspectiva que é com as pessoas que estão. Então, assim, o projeto não está pronto. De vez em quando chega professor na escola achando que que o Amorim é uma maravilha, que está tudo resolvido e não está nada resolvido. A gente tem que fazer todo dia. E esse é o grande desafio da escola, é que a gente tem que entender que ela nunca está pronta, né? E que as crianças não estão e que nós também não estamos. Então, compreender isso na prática pedagógica é a maior revolução que pode existir. Porque o fazer todo dia constrói, desconstrói, constrói, desconstrói. Enfim, isso é uma coisa que é muito marcante para mim, porque todos os dias que eu posso imaginar do que vai acontecer, as coisas acontecem, às vezes não sempre, muito diferente do que a gente imagina. E as respostas que a gente vai dando também são diferentes, né? A gente vai ficando melhor, eu acho. Annelise, você veio a Brasília participar da primeira Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação, né? A Amorim Lima é uma experiência inspiradora, né? Você imagina essa experiência replicada, essa experiência copiada? Como é que é a interação com outras escolas? Te procuram para perguntar como você faz? Me procuram bastante. Procuram a escola bastante. Agora, eu acho que o Amorim Lima é uma inspiração no sentido de dizer para as escolas, para todo mundo, nem para as escolas, mas para todas as pessoas, que a gente pode fazer coisas, né? Então, assim, que as coisas não estão prontas e que as pessoas podem fazer e que a gente tem uma lei muito favorável para que as pessoas inventem histórias, né? Acho que a gente tem que inventar história.
É isso que muda o mundo, né? São as histórias que a gente vai construindo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Amorim Lima, pode acessar o site? Você pode dar o endereço para a gente? O site é a escolamorimlima.org.br e também tem um blog, que acho que o site leva direto no blog. Ambos são feitos por mães da escola, então é muito legal porque a comunidade de fato participa. E os alunos, eles também? Eles têm um outro que é que eu não fico muito ligada nisso, porque eu não tenho tempo. Eu falo que toda essa parte de tecnologia é muito importante, mas eu acho que a relação que a gente vai estabelecendo na escola, né, que a gente faz todo dia, as rodas de conversa, são as mais importantes, né, porque que é o único lugar, de fato, que a gente pode se encarar, né, de frente a frente, é a escola. Mas o que são as rodas de conversa? Todos os dias as crianças têm tempos de roda de conversa, de dizer como é que foi o dia, do que eles fizeram, do que eles não fizeram. Às vezes os professores propõem grandes temas para serem discutidos. Esse ano eles têm uma roda de responsabilidade, que eles escolhem qual responsabilidade na escola eles vão cuidar. E isso é inventado todo dia, né? E não dá para dizer que tem uma receita pronta. Como a Amorim não é uma receita. Mas eu acho que as escolas podem se inspirar na possibilidade. Eu acho que isso é a grande potencialidade desse projeto, é dizer, olha, todo mundo pode fazer uma história. Todo mundo pode pensar qual é a relação que tem com a sua própria comunidade, com as suas vontades, com os seus quereres, né? Porque, assim, é importante que a escola resgate o querer. Né? A escola tem que querer, as pessoas têm que querer para construir uma vida melhor ou nova, sei lá. Anelisa, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui na TV Senado. O Cidadania conversou com a diretora da escola, desembargadora Amorim Lima, Anelisa Siqueira. Mande suas críticas e sugestões para nós, ligue para o 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.